esquecimentos, perda de objetos, brigas em casa, multas de trânsito, procrastinação, presença de TDAH no adulto, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto, quando não diagnosticado, pode levar a muitos prejuízos pessoais, profissionais e a um nível de sofrimento gigantesco para o portador. Nesse vídeo eu vou listar 10 características comuns do dia a dia que podem sinalizar a presença de um TDAH no adulto, para que você possa perceber se isso ocorre na sua vida ou na vida de pessoas próximas a você, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. O TDAH no adulto, quando ele não é diagnosticado, não leva só a problemas de concentração no trabalho ou problemas de estudo para provas, para concursos. Não, na verdade o TDAH no adulto pode levar a dificuldades extremas em tarefas simples do dia a dia. E se a pessoa não tem ciência que ela tem o TDAH, se as pessoas em volta não sabem disso, muitas vezes surgem julgamentos como preguiçoso, não comprometido, pessoa com falta de força de vontade ou até mesmo uma pessoa incompetente, sem capacidade intelectual. E isso não é verdade. Então eu listei 10 características do dia a dia que podem acontecer no TDAH no adulto, para que você possa ter essa noção se isso ocorre com você, se existe a possibilidade de você ter um TDAH no adulto ou se alguém próximo a você tem isso. E eu listei essas características por quê? Porque muitas vezes na infância e na adolescência, que é quando começa a se manifestar o TDAH, muitas pessoas, elas através de outras estratégias conseguem desempenhar bem, conseguem acabar passando, estudando na véspera da prova, mas chega na idade adulta e isso acaba se manifestando e a pessoa começa a ter um nível de sofrimento muito alto sem saber por quê. Tá certo? Então vamos começar falando desses 10 passos, mas antes disso queria lembrar, você que não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, de se inscrever aqui no botãozinho vermelho, e você que já é inscrito, já é inscrita, de ligar aqui o sininho de notificações para receber o conteúdo aqui do canal. São 2 vídeos por semana, além de lives falando sobre vários temas relacionados à saúde da nossa mente, falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre TDAH, sobre compulsões, falando também sobre qualidade de vida, como usar técnicas naturais para que nós possamos adquirir um maior nível de qualidade, um maior nível de aproveitamento da vida com as pessoas importantes para nós. Bom, então vamos lá. O primeiro A aqui é o A de atrasos. Então, adultos com TDAH têm muitos atrasos. Às vezes a pessoa está comprometida para chegar numa festa e ela vai no carro, só que aí ela tá lá, ela lembra que ela precisava colocar gasolina, aí de repente na gasolina ela lembra, puxa, eu precisava comprar alguma coisa para comer, mas eu preciso trocar o óleo, será que eu tenho que colocar água? Aí no meio do caminho ela se distrai com alguma outra coisa, e isso leva a vários atrasos nos compromissos, deixando as outras pessoas muito irritadas. Também isso acontece porque as pessoas com TDAH no adulto, elas subestimam o tempo que elas demoram para fazer as coisas. Elas acham que uma tarefa que às vezes vai durar meia hora, 40 minutos, ela consegue fazer em 10, em 15 minutos, quando isso não é possível. E por conta disso ela vai colocando várias tarefas e acaba se atrasando. Então atrasos são muito frequentes e isso gera uma irritação muito forte. O segundo aqui é o T de trânsito. TDAH no adulto tem muitos problemas com o trânsito, podem sofrer acidentes, podem, na verdade, ter várias multas, ter uma direção imprudente. Por quê? Pela própria falta de concentração, às vezes fazendo outras coisas ao mesmo tempo, se distraindo, e isso predispor a acidentes. Ou às vezes a pessoa é muito inquieta, muito impulsiva e não consegue esperar no trânsito e acaba passando o sinal vermelho ou dirigindo numa velocidade maior. Então, acidentes, multas e direção imprudente é muito comum no TDAH. Tanto é que pessoas com TDAH às vezes têm uma expectativa de vida menor devido a acidentes de trânsito. Bom, número 3 é um E de escutar.
quando tem conversas longas, reuniões longas, chatas, às vezes difíceis, a mente de quem tem TDAH, ela vai como se fosse viajando, ela vai para outro lugar, é como se a atenção se perdesse em ideias, e às vezes nem é em ideias, às vezes simplesmente fica com a cabeça vazia. É muito difícil manter uma atenção numa conversa olho no olho longa, difícil, que não está sendo muito estimulante. E isso pode, em várias situações, ser demonstrado, ser entendido pelas outras pessoas como um desinteresse, como um pouco caso, como uma falta de apreço pelo que a pessoa está dizendo, né? E as outras pessoas podem ficar muito ofendidas, quando na verdade essa dificuldade de escutar, ou por estar fazendo outra coisa, ou pela mente devagar em conversas muito longas, isso é muito comum no TDAH em adulto. Agora o 4 é o D de distração. Então, TDAH em adulto, às vezes eles demoram para fazer uma tarefa no trabalho. Por quê? Porque qualquer barulho, mensagem de texto, mensagem no WhatsApp, sons do ambiente, notificações, tudo isso distrai muito e eles não conseguem filtrar isso, deixar de lado para se focar numa única coisa. Essa capacidade muitas vezes é perdida, ainda mais se a tarefa não for estimulante. Se o trabalho for muito desafiador, muito novo, muito interessante, muito intenso, às vezes eles conseguem fazer um hiperfoco. Porém, se não tem essas características, e essas características elas vão passar uma hora ou outra, o que acontece? A mente ela vai se distraindo e fica confuso, fica como se fosse uma sobrecarga mental com esse monte de distrator, e a pessoa não consegue fazer o trabalho ou demora muito. E isso acaba fazendo com que ela perca prazos, que ela receba menos promoções, que ela não tenha um desempenho profissional tão bom devido a essa distrabilidade com coisas do dia a dia que outras pessoas conseguiriam de repente filtrar melhor, ok? O R tem a ver com relacionamentos. Na verdade, o TDAH tem dificuldade em relacionamentos, o número de divórcios em pessoas com TDAH no adulto é muito alto. Uma das explicações é devido a essa dificuldade de escutar. Às vezes a pessoa ela fala algo e o outro não, parece que não está prestando atenção, ou às vezes a pessoa esquece compromissos, esquece coisas importantes, esquece o que o outro disse no dia anterior, e isso é entendido como ele não se importa, ela não se importa comigo. E isso gera muitas brigas e muitas vezes gera separações, gera divórcios. Então, relacionamentos afetivos no TDAH em adultos são prejudicados, sim, devido a essa dificuldade em se conectar e às vezes demonstrar afeto. Às vezes a pessoa com TDAH não entende por que o outro está bravo, ela não estava ligada nisso, ela não conseguiu perceber, e isso acaba gerando uma mensagem para outra pessoa. Se o cônjuge, se o parceiro não sabe que ele tem TDAH, que ela tem TDAH, eles vão entender como isso é um sinal de que ele não se importa, de que ele não me ama, que ela não me ama, que ela não liga para mim, quando na verdade não, isso é uma condição do próprio TDAH em adulto, quando for o caso. O I na verdade é o que eu coloquei de iniciar tarefas. Isso leva à procrastinação. Tem uma dificuldade em iniciar tarefas, principalmente tarefas que precisam de muita atenção, muita concentração, ou tarefas que precisam de um esforço mental prolongado. Por exemplo, fazer um relatório, fazer uma planilha, ler às vezes um texto muito extenso que não é muito estimulante para a pessoa, ou de repente tem que fazer uma tarefa que exige organização, como organizar o quarto, organizar as moedas da casa. Isso vai sendo deixado para depois, vai dando uma sensação de cansaço físico. É fisicamente doloroso fazer isso e a pessoa tende a procrastinar. Então, iniciar dificuldade para começar as tarefas, como se fosse uma paralisação mental, isso também é comum no TDAH. O 7 tem esse R aqui, que é de
relaxar. Às vezes tem uma dificuldade de relaxar, parece que sente como se o motor do corpo tivesse ligado o tempo todo, né? Isso tem muito a ver com a inquietação, que na infância isso é expresso com crianças muito ativas. Na idade adulta, os adultos não são tão ativos e inquietos, mas às vezes eles têm uma sensação interna de que eles não conseguem desligar, eles não conseguem parar. Então parece que eles estão com o motor ligado 24 horas, e isso às vezes pode ser muito exaustivo, né? O P aqui é uma dificuldade em priorizar tarefas. Às vezes o TDAH tem uma tarefa muito importante, uma obrigação muito importante para fazer, um documento importante, um prazo, só que aí no meio do caminho, quando ele está indo fazer aquilo, ele se distrai ou ele pega uma outra coisa que chamou a atenção, que interessou, e ele começa a fazer uma outra atividade que ele se interessou, e ele fica ali durante horas. E quando ele vê, passou já o dia inteiro e ele começou a fazer uma tarefa que era insignificante, que não tinha a menor relevância, e deixou a obrigação dele de lado, não dá tempo mais de fazer. Então priorizar é difícil, porque quando ele pega alguma coisa, ou quando ela pega alguma coisa que interessa, vai ali e como se esquecesse das outras coisas que são mais importantes. Então dificuldade em priorizar é uma característica do TDAH. O R aqui é raiva. Às vezes o TDAH tem rompantes, explosões de raiva muito intensas, e de repente passa bem rápido, e como se nada tivesse acontecido. E a pessoa que recebeu essa explosão de raiva às vezes está muito transtornada, e a pessoa com TDAH passou, como se nada tivesse acontecido. Vai ter um pico de raiva e cai. Então é uma raiva de curta duração, uma explosão, um pico que passa, e às vezes a pessoa com TDAH não entende por que a outra pessoa está magoado ou está chateado com ele, porque para ele é normal ter esse pico e cair. Então às vezes tem essa falta de controle sobre as emoções, principalmente sobre a raiva. A raiva ela é extravasada rapidamente e passa como se fosse um rompante. Isso afeta muito os relacionamentos, afeta muito as interações, não só afetivas, mas também profissionais, com amigos. Aquela pessoa fica sendo vista como alguém que é destemperado, alguém que é estranho, né? Alguém que não é muito controlado ou muito controlada, ok? E o 10 é um O de organização. Organizar coisas básicas do dia a dia, como contas da casa, para não perder prazos, horário de buscar os filhos na escola, compras no supermercado, tudo isso é muito difícil. Gasta uma energia tremenda, a pessoa com TDAH fica exausta para fazer isso e comete vários erros. É uma sobrecarga mental para organizar essas tarefas que, para quem não tem TDAH, é uma coisa relativamente simples. Coisas da casa, o que fazer de compras, quando pagar as contas, como não atrasar, questões bancárias de filhos, horário, agenda, tudo isso é muito difícil, cansativo e doloroso, e a pessoa vai se atrapalhando e ela fica com uma sensação de sobrecarga mental, ou então de frustração, um sentimento de baixa autoestima por não se sentir capaz de lidar com coisas cotidianas. Bom, esses são os 10 tópicos que eu separei, eu falei por alto cada um deles. Eu queria lembrar que o diagnóstico de TDAH no adulto, ele somente pode ser feito por um médico especialista, de preferência um médico experiente em TDAH em adulto. Nem todo psiquiatra, nem todo psicólogo vai conhecer o TDAH em adulto, mas isso existe sim. Até 70% das crianças com TDAH elas vão ter sintomas na vida adulta, e muitas vezes, como eu falei, esses sintomas passam despercebidos. Eles são vistos como pessoas desligadas, ou falta de comprometimento, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa avoada, uma pessoa que não é confiável, quando na verdade muitas vezes isso pode ser um quadro de TDAH não diagnosticado e não tratado. E o tratamento ele faz sim muita diferença para a qualidade de vida, para prevenir acidentes, para diminuir o número de divórcios e ajudar a pessoa a ter menos sofrimento e mais prazer nas tarefas do dia a dia.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês conhecem alguém que tem isso, se vocês sentem essas dificuldades. Eu não falei dificuldades ainda de estudo, de estudar para provas, para concursos, porque isso é o que é mais comum. Essas aqui são dificuldades práticas, que muitas vezes a pessoa com TDAH ela não percebe que tem, mas muitas vezes isso está presente, é comum que isso esteja presente em algum grau, certo? Bom, deixem aqui um like se vocês gostaram desse vídeo e compartilhem com quem vocês acham que podem se beneficiar com esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, eu desejo um forte abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até lá, tchau, tchau.